então, meninos e meninas do segundo ano, A, B e C, dando continuidade ao nosso conteúdo, né? As nossas aulas. Na nossa última aula, a gente falou em equilíbrio térmico, né? Balanceamento de energia. E agora nós precisamos falar de quantidade de calor latente. Vocês se lembram, a gente falou que quantidade de calor sensível, né, é a massa, calor específico, variação de temperatura. Então, quando a gente está falando de calor sensível, nós temos que trabalhar com essa relação aqui, né? Calor sensível. O que é calor sensível? Olha, gente, o calor sensível é o calor que a gente percebe pela variação de temperatura. Então, pela sensibilidade. Podemos pensar outra vez, né? Vamos falar outra vez pelo tato, variação de temperatura. Então, se existe mudança de temperatura, o calor é sensível. Tá, e quando não existe mudança de temperatura? Quando não existe mudança de temperatura, o calor é latente. Não existe o calor latente, não existe mudança de temperatura. Mudança de temperatura. Vou colocar aqui embaixo, ó, para sobrar um espaço para a gente continuar a nossa aula de temperatura. Se a temperatura não muda, nós temos calor latente. Professor, se a temperatura não muda, nós não temos calor. Não, pessoal. O calor continua existindo, né? Calor sempre passa da partícula de menor temperatura para a de maior temperatura. Mas então, professor, Não, olha, gente, se vocês pegarem um cubo de gelo e ao tirar ele da geladeira, né, do freezer lá, e colocar ele em cima da pia ou dentro de um recipiente qualquer, o que vai acontecer? Esse gelo ele vai derreter, né? Ele vai se fundir. Que temperatura que ele chega na fusão? Olha, pessoal, na fusão o gelo ele chega a 0 graus Celsius. Então ele é aquecido, né? Recebe calor, 0 graus Celsius, e começa a se fundir. Quando ele se funde totalmente, aí o que acontece? Aí ele torna-se água líquida, né? Porque o gelo é uma água sólida, tá? Então, ao se fundir, tornar-se água líquida, ele passa a receber calor de novo, mas aí já é calor sensível. Então, o calor latente, pessoal, é quando não existe mudança de temperatura. A água chega a 100 graus Celsius, continua fornecendo calor para ela, né? Mas ela está a 100 graus Celsius. Então ela entra em ebulição, vaporização, evaporação, né? E isso nós temos calor latente de vaporização. O inverso é verdadeiro. Se eu retirar o calor da água, ela chega, estou retirando calor, aí ela chega a 0 graus Celsius, a água líquida, aí ela começa a se fundir, a solidificar. E aí o que está acontecendo? Mais de 0 graus Celsius a água líquida para 0 graus Celsius a água sólida. Está havendo o quê? Uma solidificação. E o calor é latente. O calor latente, pessoal, olha, a gente calcula assim, ó, a massa vezes o calor latente. Esse a gente chama de quimole, né? Esse L é chamado assim, calor latente. Calor latente. Difusão, de solidificação, de vaporização, né? Liquefação. Então, isso aqui é a massa. Ok? E aqui nós temos a quantidade de calor.
Tá? Vamos fazer um exercício para a gente guardar isso. Depois eu vou encaminhar mais exercícios para vocês. Bom, eu falei que nós íamos usar a parte de lá, mas eu vou apagar aqui. Então, pessoal, olha, o exercício que nós temos aqui, ele diz assim, ó, o exercício diz assim: um bloco de gelo de massa 300 gramas encontra-se a 0 graus Celsius. Calcule a quantidade de calor necessária para que seja totalmente transformado em água, né? Então, o que a gente precisa? Olha, nós precisamos aqui achar a quantidade de calor. Que quantidade de calor que é essa? O gelo está a 0 graus Celsius. Água sólida. Vai ser transformada em água, né? Vai ser transformada em água a 0 graus Celsius. É isso que a gente quer saber. Também a 0 graus Celsius. O que a gente percebe? Que não existe variação de temperatura, é latente. O que é uma coisa latente? Que a gente vê. Se você pegar uma pedra de gelo e colocar em cima da pia, você vai ver o calor agindo no gelo, né? A troca de calor do meio ambiente, da pia com o gelo. Então, essa quantidade de calor é a quantidade de calor latente, tá? Que é a massa calor latente de fusão. O calor latente de fusão do gelo ou da água sólida é 80. Então, nós temos o seguinte, ó. Nós temos 300 gramas vezes 80. Ora, isso quer dizer 3 vezes 8, 24, com mais 3 zeros, 2 do 300 e 1 do 80. 24.000 calorias, tá? Pessoal, continuando esse exercício aqui, vamos imaginar que nós tivéssemos uma continuidade, uma pergunta, né? Que essa daqui fosse a letra A, né? A letra B deste exercício, nós poderíamos dizer o seguinte: qual a quantidade de calor total, né? Quantidade de calor. Não pega. Quantidade de calor. Esse D não pega. Tá. Quantidade de calor total. De calor. Então, a quantidade de calor total. Tá faltando um R. Obrigado. Total para a água proveniente é que vem, né? Proveniente do gelo atinja 10 graus Celsius. Sabendo que o calor específico sensível da água, o Czinho, né, é 1 caloria, graus Celsius. Conseguiu pegar aí, Rafael? Deixa eu ver. Pega. Tá. Gente, então é o seguinte, ó. A quantidade de calor total é o seguinte. Essa quantidade de calor total é a quantidade de calor que nós tivemos, né, do gelo, né, é assim, ó. Então, olha, era gelo, né, tá, a 0 graus Celsius. Esse gelo se transformou em água, a 0 graus Celsius. Aqui se transformou em água, ok? Depois, essa água ela é aquecida e torna-se água ainda a 10 graus Celsius. A massa não muda, né?
a massa é a mesma, tá? Qual que é a massa? Ó, 300 gramas, né? Então, daqui para cá, ó, nós temos o que? Calor latente. Daqui para cá nós temos o que? Calor sensível. Mas é essa quantidade de calor total. Pessoal, é claro que aqui nós já sabemos quanto é, mas quando a gente vai fazer um exercício, tem só essa pergunta aqui, né? Nós temos a massa, calor latente de fusão, mas calor sensível é a massa, calor específico, a variação de temperatura. Olhem só, de 0 para 10, nós temos o que? A variação de temperatura aqui, ó. Que é quanto? A variação, eu tinha 0, agora eu tenho 10. Então, é 10 graus Celsius. Tá. Então, quer dizer que a quantidade de calor total vai ser o quê? A massa, 300. Calor específico latente de fusão, 80. Mais a massa, quanto vale? 300. Calor específico, 1. A variação de temperatura, quanto vale? 10. Ora, então nós vamos ter assim, ó, 24.000, né? 24.000 mais 3.000, né? 300 vezes 1, 300 vezes 10, 3.000. Isso quer dizer que a quantidade de calor total vai ser igual a 27.000 calorias. Pessoal, eu vou mandar uns exercícios para vocês tentarem fazer. Se vocês não conseguirem, entre em contato com a gente pelo Google Classroom, pelo WhatsApp, e aí a gente vai ajudando, tá bom? Um abraço!